Lugares de vivência, ensino e sentidos é o tema do programa Momento Patrimônio de hoje. Com os nossos convidados, professora Eliane Germe, professora da Escola Municipal Frederico Ferri, e o professor Dr. Marcos Gerhardt, do Programa de Pós-Graduação em História. É um prazer tê-los aqui. Professora Eliane, convido e o professor Marcos, nós assistimos o vídeo gravado pela equipe da UPEP TV da experiência vivida pela sua escola. O Momento Patrimônio apresenta, nesta série, o segundo programa na região da Grande São Cristóvão. Alguns dos principais pontos da história da região já foram citados, como... O desenvolvimento aconteceu no início do século XX. As primeiras famílias que chegaram eram de origem italiana. E o impulso devido à chegada de famílias ligadas ao comércio e à indústria. A importância da indústria frigorífica. A região da Grande São Cristóvão acompanha a Avenida Presidente Vargas, a segunda maior avenida da cidade. Esta área já foi denominada de bairro Exposição, mas recebeu o nome de São Cristóvão em 1965. Em função do grande número de imigrantes italianos católicos, a hipótese mais provável do nome se deve a uma homenagem ao santo padroeiro dos viajantes, São Cristóvão. Dentro da Grande São Cristóvão está o loteamento Maggi de Césaro. É onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Ferri. Os professores e os alunos daqui desenvolveram trabalhos ligados ao projeto Rede de Memórias, na busca pela valorização do patrimônio local. A Escola Frederico Ferri conheceu o projeto Patrimônio através de um convite feito pela Universidade de Passo Fundo através do curso de História. E esse convite foi quando a escola teve uma interação total sobre a importância do contato com o que era realmente patrimônio, né, no âmbito total da palavra patrimônio. Foi socializado com os professores no início do ano letivo e a partir dali foi elaborado um projeto interno da escola. Foram pensadas e elaboradas algumas ações em que cada professor executaria com seus alunos, pensando o que cada um poderia contribuir, pensando na condição que a comunidade teria para desenvolver com a escola. A minha turma, o pré, está fazendo um resgate das brincadeiras e dos brinquedos de antigamente. A gente procurou as famílias, conversou com as famílias, com as vós das crianças e convidou elas para vir até a escola para contar, para mostrar como que eram as brincadeiras, como que na época delas, pelo que a gente percebeu, nenhuma delas tinha brinquedo, elas tinham que fazer o brinquedo. De algumas delas vieram até a escola, vieram até a turma e fizeram algumas coisas. No tempo de criança nós não tinha nada de brinquedo, morava bem no fundo, no interior. Brincava com esse brinquedo simples, né? O que nós fazíamos? Nós fazíamos o colchãozinho de paia, tá aqui, ó. Colchãozinho de paia, ó. Isso é paia dentro aqui, ó. Eu me criei dormindo em cima desses colchões. O primeiro ano, pensando na questão do nome, foi estudar o nome da escola. Foi saber o porquê que a escola tem hoje esse nome. O segundo ano, estudou a toponímia das ruas. Não estudar mais a nível deles, claro. Procurou saber se, primeiro, a sua origem, quem era ele no bairro, quem era o eu no próprio bairro, quem era o aluno, estudou a família. Foram para casa e fizeram um trabalho que os pais também ajudaram, da origem do nome deles. Cada um pesquisou quem escolheu o nome, por que tem esse nome, para eles entenderem que depois de chegar no estudo das ruas, de cada rua, que a rua também tem um nome, que eles não vão valorizar as coisas que é do patrimônio que é nosso, se eles não conhecerem a própria história. E depois sim estudou o nome das suas ruas, o porquê do nome daquelas ruas, mas estudou numa forma em que se deu importância, se deu um sentido àquele nome. O importante relatar dessas questões, principalmente no estudar o bairro em si, o nome, foi a visão do antes, a visão que se tinha antes de estudar o nome e o depois,
que se estudou o nome dessas ruas. A visão da criança muda totalmente em relação a isso. Trabalhando assim sobre as ruas, para saber bem sobre as ruas. Então aqui eu tenho umas trabalho de ruas, a gente desenhou todo o mar, essas coisas aqui, daí a gente escreveu todos o nome da rua, daí aqui eu tenho um trabalhinho aqui nesse álbum que eu fiz. Eu gostei de fazer esse trabalho das ruas e tudo. E a gente passeou, assim, a gente entrevistou várias pessoas. Foi bem legal esse passeio. Então eu gostei muito por causa que a gente vai pra frente, assim, a gente sabe trabalhar mais. A gente vai fazer um projeto para recolher o lixo e ajeitar a pracinha. No terceiro ano, procurou-se estudar uma questão prática, que era a praça, o local de lazer que o bairro teria. A única área verde que seria o lugar de encontro da comunidade, que estaria há bastante tempo abandonada. A gente vai juntar os lixos e vai tirar um pouco do mato e vai tirar as garrafas que estão no chão, que eles bebem e jogam no chão. A partir dali, também estudar soluções possíveis, o que eles poderiam fazer e onde buscar soluções para melhorar esse espaço, para tornar realmente um espaço de lazer. A pracinha devia ser com balanço, pintada, que daí a gente devia colocar banco novo para as pessoas, os pais poderem sentar para tomar chimarrão, para comer pipoca, para conversar. E daí os filhos podem brincar. O quarto ano dedicou-se à hidrografia do bairro. Mas cadê a hidrografia? O que aconteceu? Como era a hidrografia antes da ocupação desse bairro e como está agora? O rio era o Arroio Santo Antônio. Ele alagou por causa que tinha muita sujeira. E daí o Salomão veio drenar ele. Os sextos anos, sétimos e oitavos se dedicou bastante à história oral da comunidade. 35 anos que moramos aqui, não tinha nada, não tinha igreja, não tinha mercado, não tinha colégio. A rua era de chão, né? Não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz. Tinha meia dúzia de casas. Daí tirava a água do poço. Essa é a foto da Casa de Madeira, primeira escola do bairro. Ali onde fica a igreja agora. A gente, para vir na igreja, a gente embarrava todos os calçados, né? Não tinha asfalto, não tinha nada, e agora tem tudo, né? A gente foi conhecer as igrejas do bairro, a gente também fez maquetes, pesquisamos sobre as igrejas existentes da escola. Eu me senti realizada deles terem ido procurar, né? Saber como é que era, como começou, né? A nossa igreja. Professora Eliane, como vimos, foi um trabalho intenso na escola. Foi. O que significou para a comunidade esse trabalho? Olha, foi um trabalho de envolvimento de toda a comunidade. Foi um trabalho assim que movimentou pais, avós, pessoas assim que se sentiram valorizadas de tal forma que a gente nem esperava tanta participação. A gente achou, claro, como todos os projetos que são promovidos na escola, sempre há um envolvimento, mas como esse, a gente se surpreendeu, porque houve um envolvimento no sentido de sentimento das pessoas. Era mais do que um simples projeto, era algo que mexia com o ser de cada um, ao contar as suas histórias, ao contar as suas lembranças. Era cada um identificando-se um pouquinho com aquilo que fazia na comunidade. O que tem de mais caro, né, professora, quando se trata de memória, né? A subjetividade. Né? Me parece que a comunidade, ao olhar para si, né, se identifica como o próprio patrimônio. Sim, sem dúvida. E tem aí um componente de afetividade,
de gostar do lugar, de gostar da escola. Mas antes de assistir ao programa com vocês, também queria dizer que me chama a atenção o esforço que a escola fez, um esforço coletivo, e, ao mesmo tempo, um esforço que vincula conhecimento histórico, vincula patrimônio, ensino, memória, que para nós da universidade é importante que seja diferenciado, mas para os estudantes não. Ele vem como um conjunto, ele vem como um todo. Portanto, parabéns pelo trabalho. Obrigada. São conceitos subjetivos que na idade, que são de alunos desde pré-escola, não necessariamente estão expostos, mas são trabalhados na subjetividade, mas que fazem uma diferença imensa no desenvolver das crianças e trazem a comunidade escolar para dentro da escola. Né? Tocas ali numa questão fundamental quando se trata do processo de alfabetização, né? Que é o desenvolvimento desses conceitos, né? E que me parece que o vídeo nos mostra, né? Que o espaço, memória, enfim, esses lugares de vivência são possibilidades, portanto, né? Desenvolver conceitos básicos. Né? Professor Marcos, no processo tanto de formação docente como no processo de ensino, né? A aprendizagem lá na educação básica, é pelo que nós buscamos, né? Eu penso que quando nós falamos em alfabetização, nós estamos falando em muito mais do que o letramento, do que aprender a lidar com as letras e formar palavras e frases. É uma alfabetização complexa, completa, integral, no sentido de que a gente aprende também não só a ler os textos, mas aprende a ler as paisagens, aprende a ler a comunidade, o espaço onde vive. E nesse sentido, no sentido do ensino de história, me parece que são 3 os grandes conceitos que o ensino fundamental precisa trabalhar. O primeiro, o espaço. O segundo, o tempo. E o terceiro, o grupo. A ideia de que nós vivemos em sociedade, a gente convive com as pessoas, e essa convivência ela acontece num espaço, o nosso espaço, e acontece num determinado tempo, na época em que nós estamos vivendo e convivendo com as outras pessoas. E aí me faz pensar, né, a importância também, dentro dessa perspectiva de alfabetização, que o patrimônio também deve ser, né, um elemento de alfabetização. E aí não só dos pequenos, né, mas acho que toda a sociedade, a comunidade em si, passar por um processo de leitura e de educação patrimonial, né, revelado pela escola, né? Exatamente. Ali, como a gente tem alunos desde a pré-escola, a gente tem um início de um processo de alfabetização no todo, desde muito cedo. E como a gente pode perceber, o processo de alfabetização deles vem como a se reconhecer como crianças, como ter os seus avós presentes, saber que aquilo que eles fazem, os seus avós também fizeram. Então, eu sou parte dessa história que meus avós trazem, e isso é importante para mim. A própria brincadeira, o socializar aquilo que trouxeram, é de fundamental para eles. O brincar com coisas que não sejam só das tecnologias que existem hoje, claro que como também. vimos o caso das avós ali, né? Isso, brincar utilizando já aquilo que o pré também exige dentro dos conceitos dos PCNs, que é trabalhar a coordenação motora com outras atividades, que os avós trazem, que no tempo deles era uma coisa extremamente cultural e da necessidade, que era manusear pequenas agulhas, costuras, bonequinhas, brinquedos, a própria palha, o bonequinho que eles trouxeram ali, contar aquela história. Eu usei isso, perfeito. Né? Então, vai para o primeiro ano contando quem sou eu, o nome, meu nome, por que meu nome? E por que essa escola tem esse nome? Quer dizer, não é o nome de um prédio, tudo tem um porquê. O porquê dos porquês, que eles estão numa fase
de pedir tudo o porquê, tem que ter um sentido. E isso é a alfabetização deles. Tu falaste uma questão assim central, né? Sentido. 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 Tudo tem que ter um sentido. A gente observou, acompanhou o trabalho, assistimos ao vídeo, vocês lançaram em mão de uma metodologia da história oral, né? Toponímia, vocês trabalharam com a tradição, a memória, todos esses elementos, né? Que são elementos que nós tanto podemos chamar de elementos culturais como históricos, né? E aí entra essa questão, né? Como estamos discutindo a alfabetização, né? É uma possibilidade de leitura de mundo, né? De ler o mundo que está inserido e do qual a gente faz parte. Mas aí, nesse sentido, né, como podemos pensar essas questões, né, com relação ao patrimônio histórico? Né? Podemos dizer, então, nessa perspectiva, que ali está inserido um patrimônio histórico? De certa forma, sim. As mudanças ocorridas no tempo, no espaço, relatadas pelas pessoas que fundaram aquela comunidade. Como era a escola? As fotos que a comunidade trouxe, como era a igreja. Olha, quando eu vim morar aqui, relato de avós, não tinha rua, a gente sujava o calçado para vir à escola, sujava o calçado para ir à igreja. Ou, aliás, a primeira missa foi na minha casa, não tinha igreja. A primeira escola era de madeira. Dar essa visão à criança, mesmo através de fotos, esse patrimônio que eles trouxeram através de fotos para as crianças e através de relatos, é um patrimônio histórico para eles, né? Toda essa história, a mudança ocorrida na estrutura do bairro, tanto física como natural, é um patrimônio histórico na vida deles. Eu queria acrescentar, e concordo contigo, queria acrescentar que todo o projeto se baseou num princípio de educação, de ensino de história pela pesquisa, por meio da pesquisa. E esse é um princípio muito interessante, porque ele produz não só o envolvimento dos estudantes, dos professores e da comunidade, mas produz também uma construção daquilo que é o pensar historicamente. Aquelas crianças aprendem a pensar historicamente, aprendem a compreender o seu mundo hoje numa perspectiva histórica, numa perspectiva temporal. E aprendem que existe continuidade e também permanência. A mudança e aquilo que não muda, aquilo que continua. E nada melhor do que conversar com os avós ou com as pessoas mais idosas da comunidade para perceber essas mudanças e as permanências. Portanto, a forma de trabalhar vai muito além do que a escola tradicionalmente faz. Sim. Ela avança na direção da pesquisa e, respondendo à pergunta então da professora Ironita, ela mostra que há um patrimônio local, um patrimônio da comunidade, um patrimônio da escola, que é tanto a parte física da cidade, quanto a parte imaterial, aquilo que são as memórias, as lembranças, o saber fazer, no caso, saber fazer o colchão de palha, saber fazer o brinquedo, saber como se joga, como se brinca, ou como se brincava em outra época. Portanto, isto é patrimônio. E nos revela a importância que temos de pensar o local, né? A vivência, onde estão inseridas essas comunidades. Discutimos grandes questões e o espaço onde está sendo vivido, né? Se relacionando, tão caro para nós, né? Por quê? A questão da identidade, né? O quanto é complexo discutir e trabalhar no processo de aprendizagem os elementos de identificação, tão distantes deles, né? Nesse sentido, a gente viu pelo vídeo, eu gostaria, professora Eliane, que você nos falasse um pouco mais do envolvimento dessas crianças. A gente via que eles, vê pelo vídeo, que eles referem ao processo que eles viveram e ao próprio lugar com muito sentimento. Sim. Né, com muita alegria. Sim. Até tem uma fala que me remete sempre. Eu não conhecia bem o bairro.
depois que eu fui estudar as ruas, eu fiquei conhecendo melhor, porque era o bairro onde meus pais moravam. Eu não morava aqui. Agora eu conheci melhor. Essa é a fala de um aluno. Então, assim, a identidade dele foi construída a partir dali, porque meus pais moravam aqui. Eu me identifiquei porque agora eu também conheço o bairro. E eu me identifico porque eu sou parte desse bairro. E me identifico porque, conhecendo ele e a minha família morando aqui, eu sou daqui também. E se eu sou daqui, eu conheço, eu tenho os mesmos hábitos, eu frequento os mesmos lugares, eu vou na mesma escola, eu frequento a mesma área de lazer, os mesmos brinquedos, eu faço as mesmas brincadeiras. Eu acho que é uma questão de identidade deles próprios. E meu pai e minha mãe estudaram nessa mesma escola e trouxeram uma foto de quando ele se formou na 8ª série aqui. É uma identidade. Com orgulho, né? Com orgulho. Com orgulho, né? Com orgulho. É. E aí vem a questão, né, do próprio cuidado com o seu lugar de vivência, né? Tantas questões perpassam na nossa discussão, mas nosso tempo não permite, né? Eu gostaria que a gente pudesse encerrar, então, fazendo algumas considerações da seguinte relação, né? Ensino, patrimônio, né, e identidade, na visão dos colegas. Eu penso que, para nós, a universidade, são coisas distintas, conceitos separados. E também penso que esse programa, esse grande projeto, consegue fazer algo fundamental, que é aproximar a universidade da escola. A universidade e a escola precisam sempre trabalhar juntos. E nesse caso, nós temos aí uma ponta importante que permite que a universidade contribua com o ensino, mas que a universidade aprenda também com a escola e com a experiência que se faz lá. Então, embora conceitos separados, na vida da escola, isso está muito junto, está muito próximo. E é assim que precisa acontecer, é assim que precisa existir. Então, mais uma vez, eu quero reiterar que o caminho, me parece, para que se renove, para que se qualifique o ensino de história, é exatamente esse, aproximando o ensino de história, o patrimônio e a construção das identidades das pessoas que vivem, claro, nos seus lugares, nas suas cidades, nos seus bairros. Projeto fundamental. Esses conceitos, mesmo que estando subjetivos aos pequenos, como diz Freire, eles construíram seu próprio conhecimento através dessas pesquisas, desse trabalho. E essa oportunidade que tiveram do contato com a universidade, com a porta aberta que tiveram, só fez crescer mais. Como diz o Daniel, nosso aluno, obrigada à universidade por essa oportunidade de estarmos juntos na construção do conhecimento. O Daniel realmente é a expressão né, que marcou, registrou essa experiência, a sua espontaneidade nos mostrou o quão a vida está cheia nas comunidades. E esse é o objetivo que nós temos com o programa, né, de pensar a pluralidade, a diversidade, dar sentido a um projeto de cidade plural, né, respeitar. Então, com isso, eu agradeço, professora Eliane, pelo trabalho desenvolvido, pela participação hoje, professor Marcos, né, uma discussão interessante, também trabalha com essa formação no curso de História com os acadêmicos, né, nosso muito obrigada. Obrigada a vocês. Agradecemos pela audiência, encerramos o programa de hoje e os aguardamos para o próximo.